Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Vamos iniciar nossa reflexão hoje fazendo uma prece de agradecimento. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesse plano de expiação e prova para a nossa evolução. Vamos pedir também para o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai de amor e bondade, nosso Deus, para que ilumine o caminho de seus filhos, até porque passamos por momentos inseguros, momentos muitas vezes hostis, que nos dê o tônico da fé, do amor, da paz restauradora e da paz que incendeie os nossos corações, levando a harmonia, levando a fé a todos os nossos irmãos que sofrem e todos os nossos irmãos que estão preparados para essa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer agora uma leitura compartilhada, inspirada do livro Renovando-Atitudes, que é justamente o livro que vai nos focar, nos levar à reflexão do tema da nossa palestra de hoje, que é o teu lugar na vida. O livro, ele se chama Renovando as Atitudes. E lá no capítulo 5, item 20, ele fala sobre ser feliz. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra única morada do homem, e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. E quem escreveu esse livro foi psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, editado pelo Espírito Hamed. Hamed faz a seguinte reflexão sobre ser feliz. As estradas nos levam à felicidade, fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo
cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém de uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Bom, e falar sobre esse tema, teu lugar na vida, nos traz muita reflexão, porque é um tema tirado desse livro, Renovando Atitudes, aonde Jesus, com suas parábolas, e é importante também colocar que esse livro ele faz uma coletânea de todas as parábolas do Evangelho. E aí o teu lugar na vida, o que Jesus trouxe com essa parábola? Ele diz assim: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nela o primeiro lugar, temendo que se encontre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha te dizer: dai vosso lugar a este. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Então Jesus, ele traz uma alusão sobre os convidados de uma festividade, que se comportavam precipitadamente na ânsia de tomar os melhores lugares à mesa, desrespeitando assim os princípios básicos do bom senso e da educação. E com essa parábola, Hamed vem nos perguntando, junto com todo aquele ensinamento, a mensagem que Jesus Cristo queria nos deixar, a primeira pergunta: qual é o teu lugar à mesa? Qual a tua posição no universo de ti mesmo? Será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Ou influências externas te levam a direções antagônicas de acordo com o teu modo de pensar e agir? Tens escutado a voz da alma, que a voz da alma é o que Deus está em nós? Ou deixa essa função para os outros fazerem? E aí é dito nessa passagem que não tem nada pior de que um filho de Deus se sentir deslocado na profissão, deslocado na escola, deslocado com familiares, deslocado com cônjuges, companheiros. Por que que isso acontece? Porque nós não permitimos muitas vezes que Deus fale conosco pelas vias inspirativas da alma. Muitas vezes nós deixamos que os outros falem por nós. E é o importante nessa máxima: quem se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado, é porque a postura da humildade tem que estar presente, latente, mas não é aquela postura de se rebaixar as pessoas, mas sim perceber, olhar, ter um olhar verdadeiro das coisas como realmente são. E isso, os nossos olhos não podem ser olhos de ilusão da realidade. Eles têm que estar despojados dessa imaginação fantasiosa que muitas vezes nós fazemos. Nós deixamos que uma ótica distorcida, nascida sempre daquele momento que nós achamos que somos melhores que o outro. Porque para encontrar o meu lugar, o teu lugar à mesa, eu preciso ter ou criar ou desenvolver uma simplicidade lúcida. Então o recado que Hamed deixa é que procura-te em ti mesmo. Eis a possibilidade de sempre achares o lugar que te pertence a essa vida excelsa. E aí, para falar sobre o lugar que nós pertencemos, nós vamos também confabular um bocadinho sobre o buscar e o encontrar do verdadeiro sentido da nossa vida cotidiana. E nós temos uma trabalhadora, Adriana Souza, da Casa Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, que fala isso com muita simplicidade, com muita singeleza e com muita claridade,
para nós entendermos o que é que realmente a parábola de Jesus, ela nos traz como referência para a nossa caminhada aqui na vida terrena. Então, a primeira coisa que ela fala é que nós temos que dar importância a refletir sobre a nossa própria vida. Isso é uma necessidade que não deve ser deixada para depois, porque isso é importante. Parar um pouquinho de pensar freneticamente aos fazeres, às ações, a várias atividades ao mesmo tempo, sair dos pensamentos superficiais e aprofundar um pouco na nossa consciência. Lugar onde mora o nosso eu verdadeiro, onde estão registradas nossas experiências, tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos e sentimos e que, mais importante, somente Deus conhece na totalidade. Temos que um grande desafio. Qual é esse desafio? É trabalhar a ansiedade que é gerada pela vida moderna, que vai nos impondo falsas formas de acompanhar, de comparar. Nós ficamos com verbos pregando o tempo todo na nossa cabeça. Nós temos que comparar, nós temos que fazer, nós temos que conseguir, nós temos que adquirir. Como se todos esses verbos fossem condição para nós sermos felizes. E acaba o quê? Asfixiando muitas vezes o verdadeiro propósito da nossa vida. O verdadeiro propósito de estarmos aqui na Terra, deixando muitas vezes um vazio, uma insegurança, sem saber o rumo a tomar, como se fosse um carro sem farol. Portanto, para nós encontrarmos o sentido próprio da vida, nós temos que descobrir nossa singularidade, porque nós somos singulares, nós somos únicos. É encontrar o que nos define, o que define a nossa história individual e como que isso vai interagir com os nossos pares, nossos filhos, nossos companheiros, nossos colegas, nossos irmãos, em todos os irmãos em Cristo. Qual é essa relação do meu definir, do eu ser, do meu lugar à mesa, como enquanto contribuição ao bem comum à humanidade? Porque todos nós fazemos parte de uma teia para beneficiar, para evoluir, para ajudar, subsidiar nós e a todos que fazem parte dessa humanidade. Então, como é que nós percebemos isso? Como que nós podemos perceber isso? E a Adriana coloca, vai perguntando quais os caminhos nós devemos alcançar para dar sentido realmente a isso. Qual é o nosso papel? Como que nós podemos planejar melhor? Como que nós podemos planejar o fazer enquanto espíritos reencarnados? Primeiro, precisamos parar. Precisamos nos olhar. Quando nós paramos para refletir sobre a nossa vida, nós acessamos, como foi falado lá atrás, a nossa consciência. E aí nós podemos fazer uma releitura de todas as nossas experiências, dos acontecimentos, daquelas marcas que foram deixadas na trajetória, nessa caminhada terrena. Essa ação, ela atribui a significados. De acordo com o quê? Com aquilo que nós acreditamos, com os valores que nós vamos desenvolvendo e vamos construindo na nossa própria vida terrena. Isso é muito importante, porque muitas vezes, quantos de nós já não atribuímos todo o sentido da nossa existência, da nossa felicidade a uma pessoa, a um bem material, a um estilo de vida, a um hobby, a um animalzinho de estimação, a um trabalho ou cargo, a um fato de uma coisa que nós queremos que aconteça muito. De forma que nós vamos depositando e investindo ali todo o potencial da nossa alma. E é como se nós emoldurássemos todas essas perspectivas, esses desejos em um quadro. Só que de repente esse quadro pode cair. Se ele cai, o que acontece? Vai desmanchar toda aquela expectativa criada para conseguir, para garantir, para barganhar minha felicidade.
E aí isso pode nos trazer o quê? Uma fragilidade. Podemos nos sentir sem chão, sem forças para seguir em frente, sem motivos para viver. Porque na verdade é a força e o potencial da alma que nos dão direção, que nos guia, que nos dá o senso interior. Esse é o recado, essa é a ilustração maior que Jesus coloca. Em qual lugar que você está, meu filho, minha filha? Porque aonde está a direção do seu senso interior? Por isso que é fundamental que nós vamos buscando alicerce, nós vamos sentindo a nossa vida, nosso templo interior. Olha que coisa bacana que a Adriana Souza também coloca. Templo interior é nosso. Quando a gente fala o divino habita em mim, é porque eu estou abrindo o meu templo interior e concedendo, deixando o divino estar em mim, habitar em mim. Mas para isso, muitas vezes nós temos que explorar os nossos potenciais, aqueles inatos. O que é o potencial inato? Aquilo que está guardadinho lá dentro do nosso coração, do nosso subconsciente, né? E que muitas vezes é isso que nós temos que fazer para ressignificar as nossas experiências menos felizes. Quantos de nós temos na bagagem terrena experiências menos felizes, experiências que nos entristeceram, que às vezes nos deixaram marcas profundas e nós pensamos que nós não podemos mais ser aquilo que fomos ontem pelo acontecimento que ocorreu. E aí vai se colocando que nós temos que ressignificar essas crenças, nós temos que compreender realmente o fato, a importância de cada acontecimento para a nossa evolução espiritual, porque na realidade essa evolução espiritual ela não é dessa encarnação. Ela vem de todo um contexto de vidas passadas, de débitos, de acertos que nós fizemos com o nosso Pai de amor e bondade, justo, generoso. E para isso, Deus, Ele nos concedeu ferramentas, porque Ele sabe que não é uma tarefa fácil para nós passarmos pelas coisas difíceis, sofridas da vida, porque nós somos crianças espirituais em evolução. Sim, somos crianças espirituais em evolução nessa terra. E aí, quais são essas ferramentas que nós temos? O Evangelho de Cristo à luz da doutrina espírita, o recurso da prece e a prática da caridade. Essas ferramentas podem nos proporcionar lucidez, clareza na nossa visão, na nossa interpretação da própria vida. Nós podemos extrair, olha só, nós podemos extrair desses momentos um sentido maior, que é a razão do nosso viver, de estarmos de passagem nessa terra, porque a nossa vida, ela é eterna, ela não acaba aqui nesse plano de provas, nesse laboratório que Jesus nos concedeu, que Jesus e que Deus acertou conosco, sob a nossa vontade, as nossas escolhas. Então, vamos chamar de autoinvestimento, é que nós temos que fazer sim, para que a fé inabalável seja uma conquista de cada um. Pois já é cientificamente comprovado que tudo muda, tudo cria, tudo muda, tudo se transforma. Mas a dor e a alegria também se transforma, ela passa. A única coisa que não se transforma é a força espiritual, porque a força espiritual ela é inesgotável, ela é a única, ela é capaz de nos sustentar nos momentos turbulentos. Maria, a nossa mãe Maria, falou para Chico: calma, meu filho, tudo passa, tudo passará. Por que ela disse isso? Para nós compreendermos que o que não passa é a nossa fé, é a nossa força espiritual. É a única que ninguém
e nem nada nos tira, e deve ser construída cotidianamente, porque cada um de nós haverá de passar testemunhos que poderão entrar em desespero se não houver a fé em Deus. Veja bem, nenhum de nós estamos libertos, livres de passar por momentos turbulentos. Então, por isso que é muito importante que as nossas expectativas não estejam totalmente ligadas à expectativa do outro, a do filho, a do companheiro, da companheira, ao dinheiro, aos bens materiais. Mas nós realmente a cada dia compreendermos qual é o sentido, qual é o nosso lugar neste planeta. Todas as vezes que nós somos convidados a refletir através da prece, nós estamos mais perto de quem? De Deus. Então, Ele é que vai nos dar essa força, Ele que vai nos sustentar nessa força espiritual inesgotável. Antes de tudo, para conseguir passar por todas as mazelas dessa vida terrena e também na vida espiritual, nós temos que aceitar o ocorrido, conviver com o que aconteceu, buscando entender a importância dessa experiência, mesmo que seja dolorosa, mesmo que seja dura. Mas qual é a importância dessa experiência para o meu progresso individual? O progresso do espírito, que não é apenas a última encarnação. Então, o integral, o que vem, não vem só desse fato. Por que comigo? Né? Eu venho encontrando amigas queridas, amigos queridos que vêm falando, mas por que fulana se foi? Por que minha irmã querido, meu pai querido? Então, muitas vezes nós temos que mudar a tônica de compreensão desses fatos dolorosos que nós viemos passando, que não é só um, todos nós estamos sujeitos. Depois de entendermos, de compreendermos, de vermos que essa experiência vai realmente nos ajudar no progresso individual do espírito, nós devemos descobrir que algumas coisas vai depender de nós para continuar a caminhada e outras não vai depender. Quando nós entendemos que não vai depender, é a hora de sacudir a poeira, como diz um cantor brasileiro, sacode a poeira e retomar a nossa vida, adaptando a nova realidade, vislumbrando outras possibilidades que a vida vai trazer no momento certo. Assim, nós vamos fortalecer o nosso poder de lidar com os acontecimentos, com as circunstâncias diversas, com os desafios, dando-nos para nós mesmos um presente, a serenidade, a segurança, o equilíbrio, para poder fazermos escolhas com sabedoria e discernimento. E um fato muito importante que eu vi nessa doce irmã Adriana, ela colocar o seguinte, que também temos que aprender a escolher aspectos que valorizam a nossa vida, porque muitas vezes nós temos aspectos, fatos de valorização na nossa vida e nós ficamos buscando aquilo que nos falta. As ausências, as dores, o passado, as dificuldades, e não enxergamos nem agradecemos as bênçãos que nós temos na nossa frente. Enfim, o principal é ter em mente e repetir para nunca esquecer que a nossa vida é maior do que qualquer tristeza, é maior que qualquer dor, é maior que qualquer desânimo e perda. Somos eternos, somos frutos das nossas escolhas, herdeiros do nosso passado e construtores do nosso futuro. E aí nós fechamos essa nossa reflexão muito feliz com uma passagem da nossa querida Joana de Ângeles na obra Illuminati, que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco, que diz assim: és o que ti mesmo fazes. Aprende a ser feliz amando e ajudando, de modo que esse tesouro nunca te seja retirado, antes se te faça multiplicado.
Renasceste para conquistar a verdade adormecida no seu íntimo. Confie e ame. Tenha paciência e não desista à luta. E assim, com os nossos corações repletos do amor em Cristo em cada um de nós, continuemos a agradecer a caminhada terrena, elevando os nossos sentimentos juntinhos a Deus, clamando por fé e amor, vivenciando em nossa vida diária o Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo para a espiritualidade amiga fluidificar as nossas águas, trazendo-nos o tônico da fé, do amor, da caridade. E sempre, sempre buscando no exemplo da nossa Mãe Maria o nosso lugar na vida. Que assim seja, graças a Deus.